Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6, versos 19 a 34. Mateus capítulo 6, versos 19 a 34. Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. O Senhor Jesus Cristo, nesse conhecido e chamado Sermão do Monte, acabara de tratar com os seus discípulos acerca da espiritualidade com a porta trancada, ou também da espiritualidade secreta, privada, íntima, falando aqui da esmola, que você deve dar discretamente, falando da oração, que você deve fechar a porta do seu quarto, num relacionamento íntimo com Deus, e falando do jejum, que não se pode tocar trombetas. Mas agora o Senhor Jesus faz uma transição para o testemunho do cristão diante do mundo, publicamente, porque a vida cristã tem esses dois lados, a sua vida pessoal, particular, e também o seu testemunho no mundo. Você é sal e você é luz. E aqui ele trata de alguns assuntos da mais alta importância. A primeira questão que ele lida é: onde está o seu tesouro? Na terra ou no céu? É o versículo 19 a 21. E aqui o Senhor tem duas ordens e tem um esclarecimento. A primeira ordem é negativa, olha comigo o verso 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem e os ladrões podem minar, podem tomar, podem destruir. O que Jesus quis dizer com isso? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Preste atenção na palavra acumular. Não é ter, é acumular, é ajuntar.
é assambarcar. Bom, primeiramente o que Jesus não quis dizer. Primeiro, ele não quis dizer que você não possa ter riquezas. Não é pecado ser rico. O pecado é amar o dinheiro. O problema não é poder ter você. O problema não é carregar dinheiro no bolso, é entronizar o dinheiro no coração. Segundo, Jesus não está dizendo aqui que você não deva ou não possa ser previdente com relação ao futuro. Até as formigas que não têm chefe, trabalham no verão para ter reservas no inverno. Até os pássaros fazem ninhos para proteger os filhos e alimentá-los. Então Jesus não está falando aqui que você não possa ser previdente. Nem Jesus está dizendo aqui que você não possa usufruir o fruto do seu trabalho honesto, digno, que recebe a bênção do Eterno. Porque a alma generosa prosperará, com ela não tem desgosto. Então a Bíblia nos ensina que isso é possível. Mas ajuntar tesouros sobre a terra é quando você lida com o dinheiro de forma egoísta, avarenta, onde você retém mais do que justo, onde você acumula para você. Numa linguagem de Nabal, são as minhas reses. Ou numa linguagem que Jesus trata lá da parábola, são os meus tesouros, para o meu bem, para o meu conforto, para o meu deleite, só para mim. É isso que Jesus está aqui, então, proibindo. Isso porque nós não trouxemos nada e nós não vamos levar nada. Então, acumular só para si não é o que Jesus está ensinando, aliás, é o que ele está proibindo. Não ajunteis para vós tesouros na terra. Mas agora ele diz na ordem positiva, mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus. E o que é juntar tesouro nos céus? Não é certamente você abrir uma linha de crédito celestial. Não é também você ter uma ideia de um reservatório lá, fruto das suas obras aqui. Ajuntar tesouros nos céus é você empregar dos recursos que Deus lhe dá, fruto do seu trabalho e da bênção do Eterno, para investir no reino, para ajudar o próximo, para socorrer o necessitado. Os reformadores tinham uma ideia brilhante sobre isso, que é o mistério do pobre e o ministério do rico. Para que Deus dá para você e para mim mais do que você e eu usamos para as nossas necessidades? Não é para acumular, mas é para repartir. E quando você investe no reino de Deus, na expansão do reino de Deus, na pregação do Evangelho, na expansão da obra missionária, você está juntando tesouros nos céus. Quando você estende a mão ao necessitado, você está juntando tesouros nos céus. Isso é generosidade. A melhor ilustração que eu li sobre generosidade, nos últimos tempos, é muito simples de entender. Ele diz assim, você quer conhecer o que é generosidade? O que é juntar tesouros nos céus? O que é ter o coração aberto, a mão aberta, o bolso aberto, a casa aberta para abençoar? Faz o seguinte, compre um jarro de vidro transparente. Se você é mais chique, pode ser cristal, não tem problema. Bota na sua sala essa jarra, mas não põe flores, põe terra, só terra, para você passar por esse jarro todo dia e olhar. Isso vai lhe ensinar duas coisas. Primeiro, de onde você veio? Você veio do pó. Para onde você vai? Você volta para o pó. Do pó que você veio, você não trouxe nada. Para o pó, para onde você vai, também você não vai levar nada. Logo, você não tem nada. Você é apenas mordomo daquele que tem. Bom, se o mordomo é generoso, e ele é, e se você é mordomo dele, para você ser um mordomo fiel, você precisa ser generoso com o que é dele. Logo, o grande problema que nós temos para sermos generosos é o problema da síndrome do dono.
Se é meu, eu vou usar para mim. Mas se eu sou mordomo e o dono é outro e o dono é generoso, para eu ser um mordomo fiel, eu preciso ser generoso com aquilo que é do dono. Isso é ajuntar tesouros no céu. Mas notem comigo, irmãos queridos, que existe uma explicação necessária, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ou, em outras palavras, nosso coração estará na terra ou no céu, depende onde está o nosso tesouro. Bom, segundo lugar, como são os seus olhos? Versos 22 e 23. Jesus faz uma declaração, são os olhos a lâmpada do corpo. Há um ditado brasileiro muito conhecido: o que os olhos não veem, o coração não deseja. Seus olhos podem ser uma lâmpada a iluminar a sua vida, mas se eles forem maus, eles vão levar você para um caminho errado. Pega a história do Davi. Ele viu uma mulher e ele a desejou. E ele coabitou com ela. E o desdobramento é que ele mandou matar o marido dela. Jeitosamente se casa com ela para tentar esconder o seu pecado. E quando você lê a história de Davi dali para frente, você conclui quantas desgraças e tragédias aconteceram na vida dele, simplesmente por causa de um olhar. Não do olhar. O problema não foi o olhar. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se eles forem maus, então eles levarão a você a uma ruína. Porque se a luz que em ti há forem trevas, quão grandes trevas serão? Deixa eu tentar tornar isso mais simples. Todos nós sabemos que a mulher é um ser belíssimo, criado por Deus, obra-prima de Deus. E todos nós sabemos que o homem, o ser masculino, olha e gosta de olhar. O homem é atraído pelo olhar. O problema de um homem não é ver uma mulher bonita. Os olhos bons, ao contemplar a obra bela de Deus, glorifica a Deus por esta obra, com pureza. Qual o problema? É se olha o que é belo com olhos maus, lascivos, pecaminosos, impuros, e deseja o que não é lícito para usá-lo de forma pecaminosa. São os olhos maus. Tirando desse campo, pense comigo em Acã, que olha uma barra de ouro. Olha a possibilidade de pôr a mão em algo que não é dele, que foi proibido possuir, mas a cobiça do coração e os olhos maus crescem com o desejo de enriquecimento. O problema não é a barra de ouro, o problema não é olhar, o problema é olhar com olhos maus. O problema é desejar aquilo que não é lícito. É apropriar-se daquilo que não é legítimo. E quantas desgraças e tragédias acontecem no mundo, irmãos, por causa desse olhar, desse mau olhar, desse olhar cheio de impureza, ganância, avareza e pecaminosidade. Mas vamos ao terceiro aspecto de Jesus. A quem você obedece como Senhor? Confira comigo o versículo 24. E aqui há 4 realidades solenes que o texto nos apresenta. Primeira realidade. Jesus vai dizer que o dinheiro não é neutro. Veja aí comigo. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Vejam vocês que Jesus chamou dinheiro ou riqueza de mamon. Para Jesus, dinheiro não é uma moeda, é uma entidade. Entidade. Essa palavra mamon, na língua original,
significa o que se armazena, ou o que se confia. Então, na verdade, Jesus está dizendo que a riqueza é personificação, é uma entidade. Jesus não chamou César de Senhor, Jesus não chamou o diabo de Senhor, Jesus não chamou o mundo de Senhor, mas Jesus chamou riqueza de Senhor, uma entidade. Segundo, Jesus diz que o dinheiro é um senhor que exige dedicação exclusiva. Você não pode servir a Deus e servir ao dinheiro ao mesmo tempo, porque o dinheiro exige exclusividade. É um senhor carrasco. O dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo patrão. É por isso que pessoas se casam por dinheiro, se descasam por dinheiro, corrompem por dinheiro, são corrompidas por dinheiro, dão propina por dinheiro, recebem propina por dinheiro, matam por dinheiro, morrem por dinheiro, sequestram por dinheiro. Esse mundo está nessa convulsão social porque os homens estão se submetendo a esse senhor chamado Mamon, a esse senhor Deus chamado Mamon. Talvez é o ídolo mais adorado da nossa geração. O que Jesus está dizendo que nem Deus, nem o dinheiro aceitam devoção parcial. Se você for servo de um, você não pode ser servo do outro. E desta maneira, meus amados irmãos, é que Jesus estabeleceu que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E Jesus usou uma ilustração. É mais fácil passar uma agulha, passar um camelo no buraco de uma agulha, do que um rico ser salvo. E muita gente inventa muita coisa, que é esse buraco da agulha, é uma abertura do muro de Jerusalém. Tudo isso aí é bobagem. Jesus está usando uma figura dizendo o seguinte: é impossível. Absolutamente impossível. E ele está usando o rico aí, não o rico no sentido, do rico que ama o dinheiro, que acumula dinheiro, que gosta do dinheiro, que se submete ao dinheiro. Os discípulos ficaram escandalizados com a radicalidade de Jesus. E Jesus disse: olha, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Aí você encontra um Zaqueu rico, que ao ter um encontro com Jesus, eu abro mão. Dou metade dos meus bens, se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Porque o que o homem não pode fazer, Deus faz. Mas o ponto que Jesus estabelece aqui, meus amados irmãos, é que quem serve a Deus não pode viver mais debaixo do jugo de Mamon. E quem é escravo de Mamon não pode ser um servo de Deus. Onde está o seu coração e quem domina o seu coração? Mas a última colocação de Jesus nesse testemunho da igreja diante do mundo, o que ocupa o primeiro lugar em sua vida? O reino dos céus ou as coisas materiais? Está aí nos versos 25 a 34. Quando Jesus introduz o assunto da ansiedade. E eu não sei quão ansioso você é. Eu não sei se você chega a ponto de roer as unhas. Mas talvez você conheça uma pessoa ansiosa. Ou quem sabe até você viu uma pessoa ansiosa hoje. Porque você se olhou no espelho antes de vir para cá. A ansiedade é considerada o mal desse século. Atinge pessoas de todos os estratos sociais, de todos os segmentos religiosos, de todas as faixas etárias. A ansiedade resulta em outras doenças perigosas, ou em doenças perigosas. As doenças chamadas psicossomáticas, que lotam os hospitais. Mas nós precisamos, à luz do texto, perguntar o que não é ansiedade. Primeiro, ansiedade não é desprezar as necessidades do seu corpo.
Foi Jesus quem nos ensinou a orar: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Então isso não é ansiedade, você se preocupar com as necessidades do seu corpo. Segundo, ansiedade não é proibir a previdência quanto ao futuro. Mesmo que você ganhe pouco, não gaste tudo. Em qualquer orçamento, seja de um salário mínimo, seja de uma grande fortuna, você não pode gastar tudo que ganha. Precisa ajuntar para a hora da necessidade. Até os animais fazem isso. A formiga faz isso. Por que não nós? Terceiro, ansiedade não é estar isento de ganhar a própria vida. Tem gente que diz: não, eu vou cruzar os braços, é Deus que cuida de mim, não vou trabalhar não. Bom, isso não é a ausência de ansiedade, isso é preguiça, isso é irresponsabilidade. Quem não quer trabalhar também não coma. Deus nos ensinou a trabalhar 6 dias na semana e descansar 1. Tem gente que quer descansar 7, talvez trabalhe 1. Não é o que Jesus está ensinando então. Quarto, a ansiedade não é estar isento de dificuldades na vida. Claro que não. Você tem dificuldade, eu também tenho, todos nós temos. Bom, mas então o que é ansiedade? Primeiramente eu quero dizer a você que a ansiedade é algo destrutivo. A palavra ansiedade significa puxar em direção oposta, rasgar ao meio, asfixiar, tirar o oxigênio. Uma pessoa ansiosa, ela fica derrotada, não pela circunstância, mas pelos seus sentimentos. Ela já entra em campo para lutar fragilizada. Ela já está estrangulada emocionalmente, fragilizada psicologicamente, enfraquecida espiritualmente. Então é extremamente destrutiva. Corrie ten Boom, aquela judia holandesa que foi presa na época do nazismo, e toda a família dela foi assassinada, e ela sobreviveu ao campo de concentração, disse que a ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento, mas ela esvazia o hoje do seu poder. A ansiedade é como você ser crucificado entre 2 ladrões. O ladrão do remorso em relação ao passado e o ladrão da preocupação em relação ao futuro. Segundo lugar, a ansiedade, ela é enganadora. Ela é prejudicial. Por quê? Porque o que é ansiedade? É você ficar preso, preocupado, tem a palavra pré-ocupação, você se ocupar antes de um problema que ainda não está acontecendo. E aí você sofre antecipadamente por algo que ainda pode acontecer. E estatisticamente falando, 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Então sofremos desnecessariamente. Se vierem a acontecer, sofreremos 2 vezes. Quanta gente que sofre por um problema que, puxa vida, nem aconteceu. Deixa eu contar um fato, muito simples, mas que ilustra bem isso. Eu fiz seminário em Campinas, nos idos de 78 e 81. Todos os colegas solteiros, e na época, para vocês terem ideia como mudou a padronagem, naquela época, o seminário teve historicamente a maior quantidade de seminaristas, Seminário de Campinas. Nós tínhamos nem 10 alunos casados, era uma meninada, tudo da mesma faixa etária, 19, 20 anos. E nós estávamos todos no prédio, de solteiros, e um dia eu levantei de madrugada, eu ficava no quarto 9, o bebedouro ficava no final do corredor,
Então tinha que passar por quase todos os quartos. Isso eram 3 horas da manhã aproximadamente. Deu sede, fui lá tomar água. Quando eu estou passando na frente do quarto de um colega de turma, a porta aberta, eu olho, ele chorando convulsivamente. Apressadamente eu entrei e disse: o que está acontecendo? Tem alguém doente? Alguém morreu na sua família? Alguém sofreu um acidente? O que está acontecendo? E ele soluçando disse: eu estou com medo da minha mãe morrer. Falei: qual o problema dela? Onde ela está internada? O que houve? Não, ela não está doente não, eu só estou com medo dela morrer um dia. Falei: camarada, mas deixa sua mãe viver. Isso tem 40 anos, a mulher está viva até hoje. Eu tomei um susto um dia, quando cheguei no pátio da igreja, uma mãe com uma criança de 2 anos chorando. Falei: mãe, o que houve? Eu estou com medo da minha filha crescer e não casar. Falei: mas nem cresceu ainda. Para que está sofrendo assim? Tem gente que antecipa a situação e sofre, desnecessariamente. A ansiedade é, então, prejudicial. Mas, em terceiro lugar, a ansiedade é inútil. Pois Jesus pergunta: quem, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, 46 centímetros, ao curso da sua vida? Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: ok, você é ansioso, está preocupado demais com amanhã, com a vida, com o futuro, com o emprego, com o trabalho, com moradia, com o estudo, com faculdade, com profissão, etc, 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 etc. Quem pode, pelo fato de estar tão ansioso com tudo isso, dar uma acrescentada de apenas mais 45 centímetros na jornada da vida? É inútil. Inútil. Mas mais do que isso, irmãos, mais do que isso, a ansiedade, ela rouba de você a percepção clara das coisas. A ansiedade tem a capacidade de acrescentar o problema e diminuir sua capacidade de enfrentamento. Por exemplo, você pega aqueles espias de Israel, foram 12, eram príncipes, vão lá visitar a terra, retornam com um relatório muito otimista: a terra é boa, é muito boa, trouxemos até fruto da terra aqui. Agora tem um problema, tem gigantes lá. E 10 dos 12 disseram: não dá para nós. Aos olhos daqueles gigantes, nós somos como que gafanhotos. Aos nossos próprios olhos, nós somos gafanhotos. Não vai dar. Sabe o que aconteceu? Eles fermentaram o povo. E houve uma murmuração tal, que o juízo de Deus veio sobre aquela geração. Só 2 juízes, só 2 espias que foram, 2 príncipes, Josué e Caleb, não, tem gigante, mas se Deus se agradar de nós, nós podemos. Só esses 2, de toda aquela vasta multidão que saíra do Egito, cerca de 2 milhões de pessoas, entraram na terra, todo o restante morreu no deserto. Pense comigo, por exemplo, na história do Geazi e do Eliseu. A cidade cercada, exército poderoso, carros, cavaleiros, e Geazi estão perdidos. E Eliseu disse: Deus, abra os olhos desse moço para que ele veja. Às vezes, quando você está ansioso, você só vê o problema, você não vê a solução. Você só vê a sua fraqueza, você não vê o Deus Todo-Poderoso que está do seu lado para proteger você. Pense comigo em Davi, chegando naquele campo de guerra, e tinha 40 dias, 2 vezes por dia, 80 vezes o gigante Golias, afrontando os soldados de Israel, fugindo do gigante, olhando para a fraqueza deles e para a fortaleza daquele gigante. Davi chegou e olhou com os outros olhos. Para que esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quando você está ansioso, você só vê o problema.
E às vezes a solução chega e você acha que a solução é problema, como os discípulos no mar da Galileia. 3 horas da madrugada, o mar agitado, eles na iminência de um naufrágio, e Jesus anda sobre as águas e eles veem e dizem, é um fantasma, e ficaram com mais medo ainda. Então a ansiedade é capaz de tirar os seus olhos da solução, para colocar os seus olhos apenas nas dificuldades. Mas eu quero concluir esse ponto dizendo o seguinte: ansiedade é sinônimo de incredulidade. Jesus Cristo disse, os gentios que não conhecem a Deus, é que se preocupam com todas essas coisas, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Mas vós deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o ponto é o seguinte, sabe por que você e eu ficamos ansiosos às vezes? É porque nós duvidamos que Deus seja suficientemente poderoso e bom para cuidar da nossa vida. Nós tiramos os olhos daquele que está no controle, que tem as rédeas da história em suas mãos, e colocamos os olhos em nós, nas nossas fraquezas e no gigantismo das circunstâncias. É por isso que o apóstolo Paulo, texto que foi lido hoje na liturgia, escrevendo para a igreja de Filipos, diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando você reconhece quem é Deus, você o adora. Quando você sabe que Ele é seu Pai, você põe suas necessidades nas mãos dEle. Quando você reconhece que Ele é bom, você começa a dar graças a Ele. E no lugar da ansiedade, vem a paz de Deus, como sentinela, a guardar sua mente e o seu coração. E eu concluo, tratando como você vence a ansiedade. Jesus nos dá 3 orientações aqui para vencer a ansiedade. Primeiro, vencemos a ansiedade quando nós entendemos que Deus é o nosso Pai e conhece todas as nossas necessidades. Veja comigo o verso de número 32, na parte B. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Entenda isso. Eu e você somos pais, mães, e nós queremos o melhor para os nossos filhos. E Jesus, fazendo uma interpretação correta, disse, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Se um filho pedir um pão, ele não dá uma pedra. Se ele pedir um peixe, ele não dá uma cobra. Se ele pedir um ovo, ele não dá um escorpião. Nosso Pai Celeste trabalha para aqueles que nele esperam. Ele tem o melhor para nós, e toda bondade procede dele. Então você vence a ansiedade quando você entende isso. Deus é seu Pai, Ele sabe o que você precisa, e Ele é o seu provedor. Segundo, vencemos a ansiedade quando sabemos que ao cuidarmos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Cuida das coisas de Deus. Ele é seu Pai. Ele sabe o que você precisa.
E na medida que você está cuidando das coisas dele, ele está cuidando das suas coisas. Finalmente, nós vencemos a ansiedade quando nós descansamos no cuidado diário de Deus. Você pode ler comigo em voz alta o verso 34, vamos juntos? Vamos lá? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia seu próprio mal. Nem você nem eu administramos o futuro. Deixa o futuro nas mãos de quem está lá no futuro. Ele está lá no futuro, como está exatamente aqui agora no presente. Ele tem o controle do futuro. Então deixe o futuro nas mãos de Deus. Viva o seu dia. Descanse o seu coração no cuidado de Deus. Ele tem o controle de tudo. Ele cuida de você. Ele ama você. Ele é seu pai. E a ordem dele é: não ande ansioso. Coloque esse fardo, essa mochila pesada aos pés do Senhor, como disse o apóstolo Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Que Deus nos ajude. Amém. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. The world was golden, pure and bright. In your eyes, I found my light. Every laugh we shared, so sweet. In my dreams, our hearts still meet. Autumn memories in the air. With every breath I feel you there. The colors of our love so true. In every shade I see you. Autumn memories, a timeless blend. In the season where our hearts ascend. As the days grow short and nights grow long, in my heart you are the song. A melody that never fades away. In the autumn where love will stay. Walking through the forest paths,